Não, pode ficar, eu dou uma Você- voltinha. Só ver se você vai certeza? entrar aqui, peraí. Entrou. Já iniciou? Uhum. Bom, você olha aí pelo seu computador, no seu coisa, que eu vou precisar aqui do computador. Deixa eu ligar aqui o fone. Estamos chegando, pessoal. Aqui, deixa eu ver se tá ligado. Aqui. Nossa, ver se tá ligado também. Tá ligado. Ligou. Boa noite, pessoal! Boa noite, com esse friozinho. Como que vocês estão? Estamos aqui para falar um tema hoje super interessante, super diferente, que muitas pessoas sabem o que significa, outras não, outras têm dúvida. Então a gente veio aqui para aquecer os corações, já que a gente está aqui num tempo mais friozinho, aqui na região de Hortolândia. Então sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem compartilhar aí a nossa live, o nosso podcast hoje, a gente agradece. É só clicar no aviãozinho aqui embaixo, indicar para pelo menos 5 amigos. E o pessoal do Facebook, a gente agradece também a atenção de vocês e por nos permitir adentrar a sala ou a casa de vocês aí. Boa noite, pessoal! A Elo já recepcionou todos vocês, gratidão imensa a todos que estão presentes. E hoje é um tema, apesar de vocês já terem ouvido falar, mas poucas pessoas têm um grau de conhecimento mais amplo, né, mais profundo sobre, e não tem noção da importância dos chakras. Então compartilhem, né, chame outras pessoas para verem, pessoas que estão passando por questões de problemas físicos, de adoecimento, questões de problemas emocionais, porque os chakras vão trazer bastante clareza sobre esse momento que vocês possam estar vivenciando, ou já tenham passado, ou conheçam alguém que esteja vivenciando isso nesse exato momento, né? E também acaba esse conhecimento trazendo uma certa benefício para você prevenir o adoecimento e tantas outras questões mais e ter uma qualidade de vida também, né? Com certeza. Então, o pessoal que já tá entrando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida referente ao que significa os chakras, se todo mundo tem, então assim, coloquem aí pra gente, para que a gente também possa responder vocês. Às vezes é uma dúvida, por mais que a gente ache assim, nossa, mas é uma dúvida tão boba, mas essa dúvida boba pode ser dúvida de muita gente, e não existe dúvidas bobas, né? É isso mesmo. Então assim, a gente precisa saber aí que existem dúvidas, que existem respostas, e o que a gente não souber, a gente pesquisa e depois a gente fala pra vocês. Porque nem sempre a gente sabe tudo também, né? A gente aprende mesmo. aqui, a gente tem todas essas questões de aprendizado. É isso mesmo. Então, eu acho que a gente pode começar, Gi. Então, vamos lá. O que são chakras, né? Primeiramente, eu quero trazer clareza de onde surgiu os chakras, né? Os chakras, eles surgiram lá com o hinduísmo, lá com a civilização indiana, né? É um conhecimento muito antigo, mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. Está vinculado aí a várias terapias integrativas. A maioria das terapias, elas acabam atuando em cima desses centros energéticos. E também, né, o chakra, ele está vinculado lá ao conhecimento junto com o yoga também, né? O yoga também, ele trabalha, acaba atuando para que venha trazer o desenvolvimento e a manifestação do equilíbrio dos chakras também. Tá? Então, para vocês verem o quanto, às vezes você busca por terapias e nem sabe que elas acabam trabalhando, buscando o equilíbrio desses centros energéticos. Então, vamos lá, o que são chakras? São centros de energias conectados ao longo da sua coluna cervical. Porém, pessoal, nós temos, assim, 7 chakras que são os principais, os quais nós temos o maior conhecimento e buscamos, né, nos basear em cima deles. Mas no nosso corpo, durante toda a estrutura do nosso corpo, nós temos
inúmeros microchakras. Então, nós temos vários centros energéticos. Por exemplo, quando eu vou fazer uma massagem na mão, existem pontos específicos aqui na sua mão que são centros energéticos. No pé também, quem faz aí já ouviu falar sobre reflexologia podal, ela atua também nesses centros energéticos, pontos estratégicos também que estão vinculados a esses chakras, tá bom? Então, os principais são esses que ficam ao longo da nossa coluna cervical. Servem para absorver a energia vital, distribuí-la pelo corpo, mente e espírito, para então liberá-la para o exterior. Eles podem se manifestar em aspectos mentais, físicos ou emocionais. São pura vibração e frequência. Podem ser vistosos, como vórtices energéticos espalhados pelo corpo, cada um com uma própria função de trabalho específico no seu funcionamento. Então, ou seja, cada chakra, ele tem uma função específica no seu corpo, assim como os órgãos. E, na verdade, o chakra, ele está aqui, naquela região que ele está, ele acaba atuando, né, interagindo com os órgãos que estão localizados aí, tá bom? E aí vale ressaltar também, né, Gi, que os chakras a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Então, assim, eu estou vendo o chakra da Gi. Não, não é isso. Isso mesmo. Né? Eles estão alocados, né, nesse posicionamento. Mas existem outros menorzinhos que estão em outros locais. Mas todo mundo tem. Isso. Então, isso que é importante a gente dizer também. Isso mesmo. Todos nós temos esses centros energéticos, tá bom? E ter esse conhecimento com relação aos seus chakras, seus centros energéticos é de grande importância. Para quê? Para que você saiba como é que eles funcionam e como eles influenciam no seu corpo, no seu funcionamento não só físico, mas também emocional. Eu acredito que a maioria de vocês sabe, mas reforçando, todos nós somos energia. Então, assim, eu sou energia, a Elo é energia e tudo ao nosso redor é energia, tá? E nós interagimos o tempo todo com essa energia externa e a energia que nós possuímos. Então, quando eu tenho contato com um ambiente que tem uma certa energia mais densa ou superior à minha, isso influencia no meu estado físico e emocional e no funcionamento do meu corpo. E o chakra, cada chakra, ele vibra em uma determinada energia. E o chakra, ele está relacionado também ao nosso desenvolvimento pessoal, tá? E vocês vão ver que o chakra, ele influencia desde o momento que você nasce até o seu processo evolutivo como ser humano, tá bom? Então, assim, vamos lá. Existem 7 chakras, né, que são os principais, como eu já havia falado anteriormente para vocês, e agora eu vou apresentar cada chakra, qual é a sua função dentro, né, do nosso corpo e com relação à nossa vida. Então, assim, o primeiro chakra que nós temos é o chakra básico, que fica localizado lá no períneo, lá no final da nossa coluna cervical, abaixo ali da lombar, né? Bem lá no pubis, tá bom? Ele se chama chakra básico. Esse chakra básico, ele é conhecido, ele significa chakra raiz e é conhecido pela nossa introdução à vida. Então, assim, quando nós nascemos, esse chakra é o momento que ele está mais ativo, do 0 aos 7 anos. Então, ou seja, os chakras, eles estão vinculados à nossa formação como ser humano. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a tabela, né? A pirâmide de Maslow, né? Não sei se vocês já ouviram falar. A pirâmide de Maslow, ele é um psicólogo norte-americano que ele criou, né, essa teoria de que nós temos uma estrutura necessária para o nosso desenvolvimento
pessoal, né? Então, assim, aonde ele nos traz o conhecimento de que nós temos necessidades básicas durante o nosso processo evolutivo. E o chakra básico, ele está relacionado às nossas primeiras necessidades básicas. Então, ou seja, quando você nasce, é o momento que você entra em contato com o mundo, né? Então, assim, é aquele momento no qual você tem necessidades que vá trazer suporte para a sua formação, para o seu desenvolvimento como ser humano. Então, ou seja, lá na pirâmide de Maslow, ele nos traz que a primeira necessidade que o ser humano tem é a de respiração, alimentação, sexo, sono, né? Essas necessidades mais carnais mesmas e físicas, fisiológicas. Então, necessidades que não tem como você sobreviver sem elas. Então, esse chakra básico é aquele momento que você entra em contato com essas necessidades, que você está interagindo com o mundo e se conhecendo como ser humano ali, né? Se formando, iniciando a sua formação. Então, esse chakra, o que acontece? Quando ele está desestruturado, ele não está funcionando em pleno equilíbrio, quer dizer que as suas necessidades básicas, elas não estão sendo atendidas ou não foram atendidas em um determinado momento. Ou, por exemplo, Gislaine, quando eu fui fazer lá uma terapia integrativa, uma análise dos meus chakras, eu já tenho, digamos aí, 30 anos. Então, ou seja, né, já passei faz tempo daquela fase do 0 aos 7 anos, mas o meu chakra básico está desalinhado. Por quê? Porque durante, provavelmente, esse período do 0 aos 7 anos, você teve algum trauma, alguma questão ali que não foi atendida, ou você ainda não ultrapassou essa fase de suprir essas necessidades básicas. Ou seja, pode ser que você já esteja com 30, 40 anos, mas você ainda não esteja se alimentando corretamente, pode ser uma pessoa que ela passa fome, né? Que ela está desempregada, está sem condições básicas para suprir essa necessidade de alimentação, de ter uma saúde física, né, suprida. E pode ser que você esteja passando por questões relacionadas à sua sexualidade também, ou você teve um trauma lá na sua infância, sofreu um abuso, né, sexual, e você ainda não superou, não trabalhou aquilo. Então, ou seja, isso vai estar afetando a sua fase adulta. Olha o grau de importância de você saber sobre esses centros energéticos. Então, ou seja, quando eu vou fazer uma análise sua com relação aos seus chakras, vai mostrar que esse chakra básico, ele está em desequilíbrio, ele não está alinhado. E aí a gente acaba tendo que se aprofundar um pouco mais para descobrir o porquê desse desalinhamento. Se está vinculado lá a alguma coisa que aconteceu na sua infância ou alguma coisa que está ocorrendo agora na sua fase adulta, tá bom? E esse chakra básico é necessário, ele está sendo alinhado e está sendo suprido essas necessidades para que você pule, né? Para que você saia daquele nível e você vá para um nível superior de desenvolvimento pessoal, entendeu? Então, ou seja, o chakra básico, quando ele está desalinhado, o que ele pode causar a nível emocional, tá, pessoal? Pode causar problemas familiares, você pode estar passando por questões familiares que podem estar afetando esse chakra, e ou vice-versa, você está com o chakra em desequilíbrio, vai afetar o seu emocional e causar essas questões familiares, tá? Excessos de responsabilidade, ou seja, pode ser que você tenha sofrido algum trauma que causou esse excesso de autorresponsabilidade, esse excesso de autocobrança, ou então você está com excesso de autocobrança naquele momento devido, às vezes, um excesso de trabalho, você está sobrecarregado no seu trabalho, e isso faz com que desalinhe também esse chakra, tá bom? É sempre, tanto faz, ou já estava desequilibrado e causa esse desequilíbrio emocional, ou você está passando por um momento que está causando esse desequilíbrio emocional e afeta o seu chakra, tá? Dificuldade de estrutura de vida, ou seja, às vezes você não está conseguindo suprir suas necessidades de alimentares ou suas necessidades... como que eu posso dizer, de moradia, né, são as necessidades básicas mesmo. E esse chakra, ele tá muito relacionado, gente, com a relação material. Então, ou seja,
o que você precisa de uma casa, questões materiais, dinheiro, então... Vinculado talvez também com a escassez, né, gente? Isso. Então, assim, quando ele está em desequilíbrio, ou você está sem dinheiro, ou então você desequilibra o chakra e você começa a afetar a sua vida financeira. Então, assim, é importante você saber disso, por quê? Porque você vai prevenir também essa questão de vir afetar a sua vida financeira, né? Às vezes já está afetando e afeta o chakra, ou então você desequilibra o seu chakra e depois futuramente vai estar afetando a sua vida financeira, tá? Emprego, né? Se você, por exemplo, está desempregado, o seu chakra vai estar desequilibrado. Na hora que a gente for fazer uma análise lá do seu chakra básico, ele vai estar em desequilíbrio. E o que esse chakra ele vai causar, né? Se ele está em desequilíbrio? Você vai ficar desmotivado, vai faltar motivação, ânimo para a vida, ânimo para você ir trabalhar, motivação para você correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Tá bom? Quando a gente vai analisar a pessoa, ela está sem motivação nenhuma. Ela tá mais apática, Isso. né? Com a dificuldade de enxergar a vida com outras cores, né? Isso Aquela mesmo. pessoa que realmente, ou geralmente, né, tem um padrão vibracional mais reclamão, vamos dizer assim. Aquela que reclama, aquela que você tá tudo bem. Ah, então aconteceu isso. Está no vitimismo, né? Uma pessoa que você sempre... Né? Ela nada e morre na praia, né? Isso. Então vai faltar o quê? Disposição física, vai faltar virilidade. Então, ou seja, essa pessoa vai ter também, ela não vai ter disposição para sexual também, né? Dores nas juntas, torcicolo, dores no nervo ciático, desânimo de viver, como eu já tinha falado antes, falta de entusiasmo, falta de aterramento no plano da Terra, ou seja, também você pode ficar muito no mundo da lua, sabe? Só fantasiando e não concretizando nada. Então, ou seja, às vezes você é uma pessoa, ou você conhece aquela pessoa que tá sempre fantasiando, mas na hora de agir, tomar decisões, ela não consegue. Talvez ela esteja precisando apenas fazer um tratamento para equilibrar esse chakra, para trazer esse aterramento, trazer essa presença do agora, para que ela tome mais iniciativa. Problemas nos ossos, hemorroidas, unha encravada, infecção de rins e bexiga. Esse chakra está muito relacionado aos órgãos sexuais e também aos rins, tá? Então, às vezes, a pessoa que ela está apresentando questões ali de problemas renais, ou homens, né, em impotência, mulheres também questões dos ovários, as trompas. Se você está passando por isso, você pode também buscar por um tratamento de harmonização e equilíbrio desse chakra, tá bom? E como, Gislaine, que eu consigo harmonizar esse chakra? Esse chakra você pode trazer uma prevenção para que ele entre em desequilíbrio, como? Entrando em contato com a natureza, tomando banho no mar, pisando mais na terra, na grama, né? O yoga, durante a prática nós equilibramos, nós trabalhamos o equilíbrio desse chakra. Existem ondas vibratórias e também músicas que trabalham o hertz, né, a vibração desse chakra para trazer mais harmonia e equilíbrio para ele também, tá bom? Então vamos lá. Deu para vocês compreenderem? Tem alguma dúvida? Vamos. Eu acho que não. Acho que o pessoal tá curtindo aqui por enquanto. Vamos trazer então agora o próximo chakra, que é o chakra sacro. Gente, na hora que você vai ver lá, né, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, o chakra básico fica lá no final da coluna e o chakra sacro, ele vem logo acima, um pouco abaixo ali do umbigo, tá? Da região umbilical. Esse chakra, ele está ainda, né, dentro lá da pirâmide de Maslow, dentro dessas necessidades básicas fisiológicas, entrando naquela fase, esse já vai, gente, da fase dos, deixa eu só ver a idade aqui certinho para eu falar para vocês. Esse já vai dos 7 aos 14 anos, tá? É a fase em que ele está em maior desenvolvimento, esse chakra, que ele está agindo mais na sua vida e na sua vibração. Então, esse é um momento que a criança vai saindo da infância, entrando lá na pré-adolescência,
E a pessoa ela vai tomando consciência de que ela não tem mais só aquelas necessidades fisiológicas, que ela tem que interagir com o mundo. Então ela vai tomando consciência de si e vai entrando já na questão emocional ali, né, da curiosidade, da interação com o mundo. Esse chakra, ele tá mais relacionado ali com as questões emocionais, tá? Ele também acaba afetando ali a parte dos órgãos reprodutores também, mas ele acaba influenciando também nos impulsos, né, nas necessidades nossas emocionais com relação à interação, com relação à vida, que é uma fase de descoberta. Então, muitas pessoas acabam tendo desequilíbrio nesse chakra porque não ultrapassou essa fase de descoberta, né? Ela está com dificuldades ainda, ela não superou esse momento, essa fase da adolescência. Então, ou seja, às vezes você teve algum trauma lá nessa fase entre os 7 aos 14 anos e veio a ter um desequilíbrio nesse chakra. Ou então, hoje, atualmente, você está tendo algum problema que está afetando esse chakra. Ele vai trazer também problemas de adoecimento nos órgãos reprodutores, tá? E também acaba influenciando no seu emocional. Então, esse chakra ele vai trazer dificuldades de relacionamentos, mas acaba sendo mais relacionamentos afetivos amorosos, não tanto relacionamento a nível familiar, tá? Parentes e amigos, pessoas mais íntimas. Autopodar-se, ou seja, quando você fica aquelas pessoas que tem dificuldade de ir para o mundo, de interagir para o mundo, de se expor, vai estar muito relacionado à falta de autoconfiança, à falta de a questão de autoestima, tá? Autoconfiança e autoestima. E a própria insegurança, Isso. Né? Autopodar-se, realizações na vida. Falta de aceitação com o corpo, tá muito relacionado com como você enxerga o seu corpo, né? Porque é o momento que o adolescente ele está se descobrindo, então é o momento que a gente começa a descobrir o nosso corpo, né? Interagir, aí começa a ter contato com o outro, se relacionar afetivamente. E dificuldade de viver, como eu falei, em interação com a vida. Tá? Essas são questões emocionais que podem afetar esse chakra. Esse chakra, ele está muito relacionado também, pessoal, com a questão da prazerosidade pela vida. Então, ou seja, quando o ser humano ele está bem consigo mesmo, ele está bem com relação ao seu corpo, com sua autoestima, ele acaba sentindo a vida com maior prazerosidade. Então, esse chakra, você percebe muito que ele está em desequilíbrio quando falta prazerosidade em relação à vida nas pessoas, né? Quando eu não estou sentindo prazer de viver, não estou sentindo prazer comigo mesmo. E aí acaba afetando também as questões íntimas, né? A questão também da sexualidade. Então, quando a pessoa ela está com um problema com a sexualidade dela, né? Não está satisfeita, também acaba afetando esse chakra. Tá bom? Olha como tudo isso, né, pode desequilibrar um sistema. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas falam, né, nossa, hoje eu já tenho 30, 40 anos, mas parece que eu tenho 10. Então, assim, o que será que esses 10 anos aí, que essa pessoa às vezes fala, né, que ela vive nesse mundo, né, paralelo, significa? Pode ser um desalinhamento de chakra, sim. Sim, e também. precisa ser olhado para isso, porque comportamentos também se dá por isso. Sim, então, ou seja, às vezes você vê aquela pessoa que ela, né, como a Elo falou, ela já está num certo nível de idade, deveria ter uma certa maturidade, ela não tem. Pode ser que ela parou nessa fase da vida aí, dos 7 aos 14 anos, houve às vezes um trauma, alguma coisa que aconteceu ali, ou então ela mesmo, né, inconsciente por algum motivo, ela parou naquele tempo ali, naquela vivência que ela não conseguiu ultrapassar, né, essa fase do autoconhecimento, essa fase do conhecimento do seu corpo, da autoaceitação. Então, se chegou nessa fase da vida, ela não conseguiu superar, ultrapassar, ter os aprendizados necessários
durante essa idade para poder evoluir, ela parou ali. Então, ou seja, vai ser aquela pessoa que não tem responsabilidade, que ela não tem ação, né? Ela não se autorresponsabiliza por ela mesma pela vida, não consegue manter relacionamentos saudáveis. E nem duradouros. Isso. Então, ou seja, é necessário trazer consciência disso, o alinhamento desse chakra para que essa pessoa possa subir, né? Ultrapassar de patamar e evoluir. Né? Ó, pessoal, então assim, olhem para vocês, analisem quais são esses comportamentos. E algo que eu também acho importante ressaltar aqui, Gi, que assim, não é uma questão da sua criança interior. Porque assim, a gente é adulto e a gente tem que ter e tem que estar em paz com a tua criança interior, sim. E isso não significa estar parado em algum momento dessas idades dos chakras. Não tem nada a ver. Porque é essa criança interior que faz você rir, que faz você sorrir, que faz você se divertir, brincar com pequenas coisas e vivenciar isso, porque ela vai te trazer alegria. Mas a gente está falando de situações de irresponsabilidades. Porque assim, a gente sabe que uma criança e um adolescente, eles não veem perigo nas coisas, não veem malícia. Então assim, e às vezes, com esses traumas, com essas dificuldades que a gente enfrentou quando era mais novo e que ficou dentro de nós, pode fazer com que a gente desenvolva, além dos comportamentos, um desequilíbrio desta maneira que pode afetar a nossa matéria, né? Questões que não foram superadas, né? Porque o que acontece? Em cada fase da sua idade, você tem questões ali que você vai ter que superar, vai ter aprendizados, e isso é que traz, né, o seu desenvolvimento pessoal, sua maturidade. E muitas vezes, quando você está passando por aquele processo, ocorreu algum trauma, ou por falta de base, né, por falta de acessibilidade a certos conhecimentos, ou por questões ali que aconteceu dentro do seu seio familiar, ou por situações que você vai passando ali naquele determinado momento da sua vida, você não consegue ultrapassar, não conseguiu adquirir o conhecimento necessário para você ultrapassar de nível e evoluir. Então, ou seja, você envelheceu com idade, mas você não evoluiu como ser humano, né? Não tem compatibilidade intelectual e de desenvolvimento com a qualidade que você está hoje. Então, assim, vejam o grau de importância desse conhecimento com relação aos chakras, porque através deles você vai conseguir identificar aonde você parou ali, o que você está precisando superar, ultrapassar para evoluir como ser humano, né? E equilibrar não somente o seu mental, mas principalmente o seu físico e emocional, para que você não venha a adoecer. Porque não sei se vocês estão conseguindo correlacionar o chakra. Primeiramente, o que acontece? Há um desequilíbrio energético naquela região, naquele chakra, naquela fase que você está vivenciando. E a partir do momento que há um desequilíbrio, se ele não é superado com o quê? Com você ultrapassar aquele conhecimento, aquele aprendizado. Se você não ultrapassou, se você não conseguiu ressignificar, aprender com aquela situação que você passou, o que acontece? Depois vai acabar afetando o seu físico. Então, primeiro há um desequilíbrio energético, emocional, e depois, se isso não é superado, curado, acaba afetando o seu físico. Então, os sintomas físicos que você possa estar vivenciando hoje está relacionado ao desequilíbrio daquele chakra, que pode ter ocorrido lá atrás ou pode estar ocorrendo agora, tá? Perfeito. Então, vamos lá para o terceiro chakra. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar, ele está ali na região umbilical, né? Esse chakra, ele está mais relacionado ao físico que possuímos no nosso corpo. É responsável pelas nossas atitudes, motivação na vida, nossas relações conosco e com as outras pessoas. Depende totalmente do alinhamento deste chakra para que possa ter mais harmonia, né? Esse chakra do plexo solar, gente, ele está muito relacionado e ele você já tem uma certa consciência, já uma fase ali mais de amadurecimento pessoal, que você entra, mas
na questão do emocional mesmo. Ele está muito relacionado com as suas emoções saindo da fase da adolescência para a fase adulta, que é entre os 15 aos 21 anos ali que ele está mais ativo, tá? Ele está muito relacionado com o que você ama, o que você não ama em você mesmo, né? Está muito relacionado com como você superou suas questões lá na adolescência e depois como que você está emocionalmente interagindo com o mundo, consigo mesmo e com a vida, né? Então, como você digere as suas emoções, como você consegue ali ter força e equilíbrio para administrar o seu emocional, né? Você já está tendo comportamentos como adulto ou você ainda está se comportando como um adolescente? Você está assumindo a responsabilidade pelo que você sente, pela sua interação com as outras pessoas, com o mundo, ou você ainda está na fase da adolescência de experienciar e não assumir nada, responsabilidade de nada? Ele está bem relacionado com isso, tá? E onde que ele está alocado, Gi, mais ou menos? Ali na região do umbigo, aqui na região do estômago. Ele afeta geralmente muito o estômago, tá, gente? Quando ele está em desequilíbrio. Então, quais são os sentimentos, né, relacionados ao desequilíbrio desse chakra? A raiva, o medo, a insegurança, a mágoa, a tristeza, nervoso, arrependimentos, não engolir, não digerir algumas questões relacionadas à vida, falta de aceitação, intolerância, desejos não realizados, ansiedade, angústia, pânico, não se perdoar, não perdoar, vitimar-se, excesso de infantilidade, falta de flexibilidade com relação à vida, carência afetiva, vergonha e culpa. Então, ele está muito relacionado às emoções que você sente, né? Então, ou seja, se eu não conseguir chegar nessa fase da vida com mais maturidade, né? A autorresponsabilidade com relação às minhas emoções, com relação à minha posição perante a vida, o que acontece? Vai ter desequilíbrio nesse chakra e eu não vou saber lidar com o que eu sinto, né? E aí acontece aquela questão, você já viu aquelas pessoas que têm problemas no estômago, né? Por quê? Porque não está sabendo lidar com as emoções e com essa interação com a vida e com as situações que estão ocorrendo durante a sua vida, suas relações nessa fase, tá? E aí a gente ressalta de novo, né? Que não existem enzimas que digerem sentimentos nem emoções. Então, não adianta ficar guardando mágoa, raiva, Isso. Não vai adiantar, a gente não digere. Isso eu tô falando fisiológico. E não vai ser diferente quando a gente traz isso para essa questão energética. Sim. Então, assim, também não existem energias que façam você retirar toda a raiva e mágoa, se você não ressignificar isso, né, Gi? Se você não buscar pelo autoconhecimento, se você não buscar descobrir o que precisa, o que você está precisando desenvolver em si mesmo, né? Então, ou seja, é importante ter esse conhecimento dos equilíbrios e alinhamentos dos seus chakras e qual que é a influência desse chakra, por quê? Para você ter consciência do que você precisa buscar, o que eu preciso compreender, o que eu preciso olhar para mim mesma agora, nesse exato momento, né? E como equilibrar, como me tratar, como evoluir, para que eu possa, né, não só cuidar da minha situação emocional, mas para que eu possa preservar o meu corpo e evoluir como ser humano, né? Para que eu possa estar pronto para a vida e vivenciar situações melhores e ter relacionamentos melhores, porque esse chakra está totalmente relacionado aos nossos relacionamentos, né? Como que eu me relaciono com o mundo, com a vida e com as outras pessoas. Então, o que ele vai afetar, né? Se ele estiver em desequilíbrio, depois por muito tempo, se ele permanecer em desequilíbrio, ele vai começar a afetar o seu corpo. Quais as partes do corpo que ele vai afetar? Vai ter deficiência digestiva e estomacal, úlcera de estômago, gastrite, oscilações de humor, depressão, né? Introversão, hábitos alimentares anormais, instabilidade nervosa, câncer de estômago, geralmente câncer de intestino também, tá? Medos e pânicos, agonias, ansiedade, diabetes, obesidade, pancreatites,
hepatites, compulsão por consumo, ou seja, consumismo excessivo, tá? De qualquer nível, e hérnia de hiato. Então, ou seja, veja o quanto esse chakra influencia na sua vida. E geralmente, pessoal, a maioria das pessoas, quando nós vamos fazer uma avaliação, né, dos chakras, do desequilíbrio, o chakra que está mais em desequilíbrio são esses 3 primeiros. Por quê? A maioria de nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade de ultrapassar esses níveis, chegar num patamar de desenvolvimento, de equilíbrio emocional suficiente para transcendermos, né, e evoluirmos, temos uma maturidade maior com relação à vida, com relação a nós mesmos. Então, quando eu identifico que esses chakras estão em desequilíbrio, aí eu venho buscar o que está acontecendo, aonde foi que você parou, qual a questão por trás daquilo ali, né? Esse chakra na pirâmide de Maslow, ele está relacionado ali das necessidades de interação mesmo, né? Aí ele vem amizade, família, intimidade sexual, interação de relacionamento afetivo amoroso. Então está totalmente relacionado aos nossos relacionamentos, a qualidade de relacionamentos. E a qualidade, né? A maturidade que eu tenho para me relacionar com o outro. Então, se eu estou passando por algumas questões físicas que eu citei aqui, ou eu já consigo identificar que eu estou com problemas nos meus relacionamentos, então eu posso vir, primeiramente, identificar aonde foi que eu parei ali no processo de desenvolvimento pessoal. Talvez eu esteja ainda preso lá no chakra básico e afetando todos esses níveis. Talvez eu esteja hoje com 30, 40 anos, mas eu não ultrapassei esses níveis, não tive, né, evolução nesses processos o suficiente para chegar aqui e me tornar um adulto com sabedoria para construir relacionamentos saudáveis. Entendem, né, o grau de complexidade e a importância de sabermos disso? Então, nós, terapeutas integrativos, quando nós vamos, né, tratar uma pessoa, quando a pessoa chega lá, nos traz as questões, os processos dela, nós vamos olhar tudo isso. E através do chakra eu consigo identificar qual é a dificuldade, aonde é o foco do problema ali. Entenderam? Então vamos... Profundo isso. É muito hoje, profundo, né? muito. Acho que muita gente tá assim com as cabecinhas, com as minhoquinhas assim. Querem perguntar alguma coisa? Os neurônios estão assim, gente, eu acho que eu tô precisando disso, eu acho que eu tô precisando daquilo, porque eu tô percebendo que algumas coisas estão acontecendo. Então, assim, esse é o momento da gente refletir, né? Você sabe que tem uma pessoa, talvez ela esteja me assistindo, ou vai ver de novo, depois, né? Que ela falou assim pra mim, Gi, eu fui fazer reflexologia podal e eu comecei a sentir uma dor insuportável, eu não fui fazer mais. Eu falei assim, tá. Então você pede pra sua reflexologista ver qual foi o ponto que ela apertou, né, ali durante a sessão e qual chakra, qual emoção que está relacionada àquilo, o que você está precisando curar. Porque essa dor é porque quando ela fez a terapia, ela acabou acionando, né, um gatilho que estava aí no seu subconsciente de alguma coisa que não foi curada, não foi ultrapassada lá atrás. Ela, sério, eu achei que essa mulher tinha, nossa, né, prejudicada, apertado alguma coisa ali, e aí eu estava com dor por causa da reflexologia, não queria fazer mais. Eu falei, não, né? Então é importante você voltar, continuar com o tratamento, identificar onde que é o foco disso. E qualquer tratamento causa desconforto. Isso. Pode causar dor, pode causar choro, pode causar angústia, pode causar raiva. E tá tudo certo. É isso mesmo. A gente só precisa ser humilde o suficiente e parar com o nosso orgulho ferido de que a gente acha que para tratar a gente tem que estar sempre sorrindo. E as coisas não são assim. É que a gente tem uma ideia de que passar o sofrimento, você chorando e você se entristecendo, aí é coisa de fraco. E não é. Não é fraqueza, não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, se você tá ali tentando entender a sua dor, tentando entender seu sofrimento, até algo que tá deturpado, que você acha que é alegria, mas no fundo não é, ou tem aquela alegria bem curta, ou não tem a validade daquilo que você gostaria de ter,
é porque existe algum problema, que muitas vezes estão em caixinhas, e dentro dessas caixinhas a gente pode dizer os chakras então, que cada chakra é um, e cada caixinha se encaixa em cada momento desses centros energéticos. Na verdade hoje, pessoal, a maioria dos tratamentos, a maioria dos processos de desenvolvimento pessoal, eles são baseados nessa pirâmide de Maslow, nas nossas necessidades como seres humanos. E a partir do momento que você tem conhecimento disso, você consegue identificar as necessidades que não estão sendo supridas na sua vida hoje e onde é que você tem que trazer maior atenção para você como ser humano, para sua vida, né? Para ultrapassar esse momento atual, porque muitas vezes eu estou descontente, estou sentindo vários desconfortos emocionais, físicos, mas eu não sei o que fazer com isso, não sei por onde começar. E você sim tem que buscar um médico, né, fazer um tratamento, mas se você buscar apenas remediar a dor e não identificar o foco, isso vai perpetuar pela sua vida até o último dia de vida. E você você vai vivenciar uma vida inteira sem saber o que causou aquilo, sem sequer ter tido a possibilidade de ter uma vida com maior qualidade, né? Sem sequer ter tido a oportunidade de repente transformar, mudar esse cenário e tirar essa situação da sua vida, né? Evoluir como ser humano, construir relacionamentos mais saudáveis e ter uma qualidade não somente a nível físico, mas a nível emocional, né? E ter muito mais orgulho de si mesmo. Construir uma vida que é uma vida dos seus sonhos, né? Com maior prazerosidade e com uma sensação de dever cumprido, de sucesso como ser humano, né? Isso mesmo. Então vamos lá para o quarto chakra. Gente, o quarto chakra ele está relacionado com o nosso coração, essa região aqui do coração, né? Fica aqui bem nessa região aqui do coração mesmo, tá? Ele é responsável pelo equilíbrio das energias dos outros chakras. Quando eu vou evoluindo, vai subindo, né, essa energia, vai se equilibrando, eu chego no patamar, ele tá relacionado ali na fase dos 22 aos 28 anos, tá? Então, ou seja, eu já ultrapassei as minhas necessidades físicas, fisiológicas, eu já tenho, né, uma percepção maior de quem eu sou, uma aceitação de quem eu sou, do meu corpo, já estou harmonizado, feliz, realizado com o meu corpo. Então, eu entro numa fase que eu estou transcendendo para uma maturidade mental e emocional. E aí eu já começo a desenvolver essa questão de amor, mas a um nível maior, um nível incondicional, isso mesmo, tá? A um nível maior, não somente ao egocentrismo, somente o que diz respeito a mim, mas eu já começo a olhar para a vida como um todo e eu começo a ter uma percepção de como influencio na vida do outro, tá? Então, ou seja, quando eu conseguir ultrapassar esses níveis, eu já consigo ter mais autoestima, autoconfiança, eu consigo saber que eu tenho a capacidade de autoconquista, de conquistar as coisas que eu almejo, eu tenho maior respeito pelo outro, maior empatia, né? Eu melhoro as minhas relações como um todo e a maneira como eu interajo, como eu enxergo o mundo. Então, assim, se eu não tive, né, esse grau de evolução e esse chakra ele está em desequilíbrio, o que vai manifestar a nível de sentimentos? Sentimentos reprimidos, tristeza, você não acha graça pela vida, um materialismo excessivo, falta de compreensão, falta de sensibilidade, apego a tudo ou a todos. Você pode ter apego às pessoas, apego à matéria, né? Dores por perda, se sentir abandonado, né? Você não consegue lidar bem com as perdas que vão ocorrer durante a sua vida. E aí o que vai afetar a nível físico? Infartos, angina, taquicardia, paradas respiratórias, deficiência pulmonar, circulação precária,
baixa imunidade, efizema pulmonar, câncer de mama. Mulheres com câncer de mama geralmente são mulheres que tiveram primeiro uma complicação a nível a relacionamentos mais íntimos. Elas tiveram problemas ali no terceiro chakra, não sabem lidar, não estão com um emocional bem equilibrado, né? Não tem maturidade com relação a como lidar com os seus sentimentos e com as suas relações, e aí acaba subindo e afetando também o nível do quarto chakra, né? Porque ela não consegue ter esse amor universal, né? Não consegue ter essa empatia. Ela acaba sendo uma pessoa mais egocêntrica, né? Então ela leva todos os sentimentos pro lado do vitimismo, para mim, né? Parou ali também com certeza no desenvolvimento, na questão ali da adolescência, tá? Doenças de sangue no geral, doenças arteriais e gripes também, tá? Então, geralmente, quando você vai ver uma pessoa que tá sentindo esses sintomas, ela está com o emocional, se sentindo traída, abandonada, né? Tá muito relacionado ali com os relacionamentos também, e o terceiro chakra dela ali, com certeza, também já vai estar em desarmonia. Tá bom, pessoal? E como harmonizar esse chakra? Gente, a mesma coisa, pode praticar yoga, existe cromoterapia, tem várias aí terapias que você pode estar trazendo a harmonização para esse chakra, tá? E o yoga trabalha muito o chakra cardíaco. Durante a aula a gente trabalha muito, né? Através dos exercícios respiratórios, através dos mantras, da meditação, traz essa consciência corporal e trabalha muito tanto o seu coração e o sistema respiratório e circulatório, tá bom? E aí a gente pode dizer também, né, sobre as questões das traições, né? Porque as traições, independente se elas aconteçam no sexo masculino ou no sexo feminino, alguém sai ferido da situação. E às vezes até às vezes os dois também saem feridos dessa situação. Só que se a gente não sabe entender isso, a gente não tá falando aqui para perdoar ninguém, porque a gente não tá aqui para falar o que tá certo e o que tá errado. A gente tá aqui para entender essas situações. Pode sim, porque um desequilíbrio desse chakra que tá vinculado com o amor que eu dou ao outro, que eu confiei ao outro, fez com que me machucasse. E esse chakra desequilibrado, eu posso sim gerar câncer de mama. Então, o que eu te trouxe dessa questão, né, das mulheres, né, olhar para esses olhos, né, com os olhos do coração, é justamente isso. E uma outra coisa que eu também queria falar com vocês é que existem homens que têm câncer de mama e que, em alguns casos, também foram traídos por outra companheira, né, pela companheira ou por outras pessoas, inclusive familiares, relacionados a dinheiro, outras coisas aí no meio do caminho. Então, olha o que um chakra pode fazer, porque às vezes a gente acha que é só o feminino, né? O feminino ferido. E não é. Também pode acontecer no sexo oposto. Com certeza. A Bruna está perguntando quando aceitamos tratar os chakras, pode ter acontecimentos inesperados na vida? Então, assim, Bruna, quando eu resolvo olhar para mim, trazer essa harmonização, vai mexer com as crenças que você tinha antes, né? Vai aflorar as questões que não foram bem elaboradas, que não foram ultrapassadas, que não foram curadas e ressignificadas lá no passado. Então, você viu aqui que eu trouxe que cada chakra, ele tem uma fase da vida que ele é para ter se desenvolvido. Só que se você não desenvolveu esse chakra, não desenvolveu essas questões, esses aprendizados que era para você ter tido naquela fase da sua vida, vai trazer complicações para você hoje, na sua fase adulta, seja lá qual seja. Então, quando eu vou olhar para esse chakra, não é que vai trazer complicações para sua vida, mas sim você vai tomar consciência das questões que não foram resolvidas lá atrás. Então, você pode ter uma sensação de que assim, não, eu fui trabalhar o chakra, trouxe mais problemas. Não é que trouxe mais problemas, trouxe consciência de um problema que já existia, o qual você não estava enxergando. Entendeu a diferença? E a possibilidade de você olhar para esse problema, ressignificar, curar e ultrapassar de patamar na sua vida.
evoluir como ser humano e crescer em todas as áreas da sua vida. Porque quando eu transcedo, né, essa questão do meu emocional, do vitimismo, de questões que aconteceram comigo lá atrás, isso não vai mais me afetar como ser humano, não vai afetar mais meus relacionamentos hoje. Então, quando eu trago essa evolução para a minha vida, o que acontece? Só vai trazer benefícios. A princípio, você pode achar que sim, está afetando, moldar outras coisas, mas não é essa a questão. É que você está tomando consciência do que já existia antes, que não foi tratado, que não foi ultrapassado, não foi elaborado, e que você precisa olhar agora. Mas depois que você olha, que você ultrapassa isso, que vai trazer relacionamentos mais saudáveis, consciência física, consciência corporal, maturidade, e você vai evoluir em todas as áreas da sua vida, né? Esse é o objetivo, tá bom, pessoal? Então vamos lá para o quinto chakra, porque senão daqui a pouco acaba o nosso tempo e ainda tem coisa para trazer. O quinto chakra, ele está localizado aqui na região da garganta, então é o chakra laríngeo que nós falamos, né? Esse chakra, ele diz respeito à nossa fala, né? Como que eu me comunico com a vida, mas a questão de comunicar-me com a vida, como que eu interajo com as outras pessoas e com a vida e comigo mesmo. Muitas vezes, quando esse chakra está em desequilíbrio, o que acontece? Eu tenho uma comunicação não clara. E Gislaine, como assim não clara? Eu posso muitas vezes me comunicar de uma maneira muito rígida, ríspida, de uma maneira grosseira, agressiva. Violenta. Isso. Fala, né? Ou eu posso não me comunicar. Eu posso me calar, estar guardando tudo para mim. Não falo, tenho medo de verbalizar, tenho medo de trazer, né, essa comunicação. Então, existem esses dois níveis, esses dois patamares. E muitas vezes nós achamos que nós comunicamos. Eu falo tudo. Só aquela pessoa fala, mas eu falo tudo. Só que muitas vezes esse falar tudo é uma comunicação violenta que você não está percebendo. E esse falar tudo, você acha que fala tudo, mas eu falo grosseiramente para esconder algo que eu não quero falar. Para não me sentir, muitas vezes, fragilizada, né? Então, você acha que está se comunicando de maneira correta, mas não está. E quando nós vamos olhar para esse chakra, né? O que acontece? O que ele nos traz em questão de emoção? Você muitas vezes não consegue falar, como eu falei, não consegue opinar. Às vezes uma pessoa traz uma coisa para você, você não consegue falar não. Sabe aquelas pessoas que não conseguem falar não? Então, problemas no chakra laríngeo. Não consegue verbalizar e expressar os seus sentimentos. Às vezes você sente algo, mas na hora de falar você fala outra coisa, fala o oposto ou nem fala. Não consegue falar o que você sente. Engole muitas coisas, né? Sentimentos reprimidos, não conseguir pôr em prática seus projetos, né? E o que vai afetar a nível físico? Falta de criatividade, dificuldade de expressão, dificuldade de comunicação, asma, artrites, alergias, laringe, faringe, dor de garganta, problemas menstruais. Olha aí, mulheres têm muita cólica, herpes, né? Qualquer problema na cavidade oral, problemas no cabelo, pele. Olha só, gente, então às vezes tá com problema no cabelo, na pele, porque você não está sabendo se comunicar, ou não está conseguindo comunicar algo que você precisa comunicar. Olha que coisa. Desconforto descontrole no crescimento, nas crianças também, tá? Então aquela criança que às vezes ela não consegue verbalizar, né, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, ela pode ter um desequilíbrio na formação, né, no desenvolvimento físico dela. Câncer de garganta, perda da voz, surdez, problemas nos dentes e nas gengivas. Então, olha aquela pessoa, aquele adulto que às vezes do nada começou a perder, né, a audição. Muitas vezes é porque ele não consegue falar, então ele não quer ouvir, porque se ele não ouve, ele não vai precisar ficar com medo de falar, não vai precisar guardar aquilo para ele que ele está guardando há tanto tempo.
E quantas coisas a gente não engole. Quantos sapos você não está engolindo? Percebem, né? A importância. Então, assim, esse chakra, pessoal, ele é um chakra que muitas pessoas também, quando a gente vai fazer uma análise, ele está em desequilíbrio, né? Uhum. Ele é um chakra que... E ele está em desenvolvimento, geralmente é da fase dos 29 aos 35, tá? É a idade que ele está mais ativo nas nossas vidas, tá bom? Vamos passar para o sexto chakra. Então, ou seja, quando você já superou as necessidades básicas, quando você já está mais alinhado com as questões suas emocionais, já tem essa melhor interação, você consegue lidar melhor com o seu emocional, interagir melhor com as outras pessoas, você já adquiriu uma certa autoestima, uma certa autoaceitação, aí você começa a se comunicar de maneira mais clara com o mundo. Olha como é uma escadinha mesmo que nós vamos subindo de patamar de evolução como ser humano. E de aprendizado, né? Isso. Não adianta querer passar do primeiro pro terceiro. Isso. Não adianta, você vai ter que passar pelo segundo. Mas não quero, não tem essa. E é as nossas necessidades mesmo, fisiológicas como ser humano, né? Exatamente. Nós vamos transcendendo essas questões. É um nível de desenvolvimento social, né? Você percebe que do terceiro ao quarto, ao quinto chakra, é um nível de desenvolvimento de interação social. Primeiro, eu me desenvolvi como ser humano, comigo mesmo, que são os primeiros chakras lá. Depois, eu já desenvolvi comigo, estou bem comigo, aí eu vou para o mundo, para eu me desenvolver como ser humano com o todo, com as outras pessoas. E eu só vou transcender quando eu passar desse nível. E muitas vezes a gente para em algum dos níveis. E quando nós fazemos essa autoanálise dos chakras, nós não conseguimos identificar aonde que essa pessoa parou. Aonde que precisa trazer maior atenção para que ela possa continuar se desenvolvendo. Entendem? E muitas vezes, se você não tem esse tipo de conhecimento, não busca por isso, você vai ficar a vida inteira. Sabe aquelas pessoas que falam assim, morrer, pau torto, e nasce torto, vai morrer torto? É aquela pessoa que ela não conseguiu saber aonde que ela parou, a que nível que ela parou, para ela conseguir continuar no processo evolutivo dela. E isso traz, né, uma sensação de bem-estar, né, de dever cumprido perante a vida, né? Sabe aquelas pessoas que você vê que envelheceram satisfeitas consigo mesmas, né? Autorrealizadas? São pessoas que conseguiram ultrapassar esses níveis. E a gente tem a capacidade de... Todos temos, né? Então vamos lá para o sexto chakra. O sexto chakra já é um momento ali que eu já consegui desenvolver como ser humano, e aí eu já vou transcender para começar entrar em contato mais com a minha espiritualidade, né? E com a minha sabedoria interna. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, nossa, a pessoa é tão sábia. Ela olha pra mim, ela já sabe o que falar. É aquela pessoa que já está no nível de desenvolvimento do sexto chakra. Que no hinduísmo lá, nós falamos que é o terceiro olho, fica localizado aqui bem nessa região entre as sobrancelhas, tá? Durante a aula de yoga, nós trabalhamos também o alinhamento desse chakra, o equilíbrio desse chakra. Esse chakra, ele está em formação dos 36 aos 42 anos, tá, pessoal? E qual que é, Gislaine, os sintomas a nível sentimentais, emocionais, que nós manifestamos, né, quando ele está em desequilíbrio? Ceticismo, ou seja, eu não acredito em nada quando ele está em desequilíbrio. Materialismo excessivo, eu fico presa somente à matéria, não consigo desenvolver essa questão emocional, essa questão de um olhar mais amplo para a vida como um todo. Não saber ter limites na vida, sabe aquela pessoa que não tem limite para nada? Excesso de negatividade, raiva com relação ao mundo, tem raiva de tudo e de todos, futilidade, dificuldade de viver a vida, excessiva visão racional, aquela pessoa que é muito racional, ela não tem quase nada de emotividade, aquela pessoa que tem um raciocínio lógico com relação a tudo. E o que afeta a nível físico? A incapacidade de visualizar e compreender, né, as outras pessoas e compreender até mesmo o que a pessoa pensa. Sabe aquela bagunça? Sabe aquela pessoa que fica com os pensamentos bagunçados, conturbados? Então, ela está com esse chakra em desequilíbrio.
incapacidade, né, de pôr as ideias em prática, ou seja, porque eu não consigo equilibrar minhas ideias, eu penso várias coisas, não consigo agir, não consigo fazer nada, não consigo achar uma solução, uma saída. Sabe quando você pensa em excesso, você não consegue ver possibilidades nenhuma na sua vida? Você só fica pensando ruim, não vejo saída para nada, não consigo eu mesmo tomar decisões e atitudes, porque esse chakra está em desequilíbrio, está desalinhado. E aí vai afetar o quê? Dor de cabeça, sinusite, confusão mental, dificuldade de concentração, memória ruim, hiperatividade mental, né? Pode dar labirintite, tontura. Tudo isso está relacionado a esse chakra estar em desequilíbrio, tá bom? Vamos passar para o sétimo chakra, que já está dando o nosso tempo. O sétimo chakra já é o momento em que a pessoa transcendeu, ela já ultrapassou esses níveis de desenvolvimento e ela está mais naquele momento de se interiorizar, ela está bem consigo mesma, ela vai buscar se espiritualizar. Geralmente as pessoas nessa fase da vida, elas vão buscar entrar em contato mais com Deus, buscar vivenciar mais a espiritualidade delas, buscarem ajudar outras pessoas, aí transmitir a sua sabedoria, né? A partir dos 43 aos 49 anos e assim por diante na vida. Então, a partir dos 43 anos, uma pessoa que ela conseguiu passar bem por esses processos, é um momento que ela já começa a buscar por essa interiorização, né? A pessoa que você olha, que você fala, nossa, essa pessoa é super sábia, é essa pessoa que ultrapassou essas fases de desenvolvimento e ela está bem com o seu eu, bem consigo mesma, bem com o que ela construiu na vida dela e hoje ela quer transmitir essa sabedoria, esse conhecimento para as outras pessoas, tá? E quando eu não estou com esse chakra equilibrado, Gislaine, o que acontece? Negligência espiritual, aquela pessoa que, né, não acredita em nada, não quer trabalhar sua espiritualidade. Alienação com relação à sua missão espiritual, missão de vida. Sabe aquela pessoa que não acredita, está desconectada de si mesmo, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, sente que a vida não faz sentido, não tem sentido nenhum, está desconectada com esse chakra, ele está em desequilíbrio. Falta de fé, incredulidade, não aceita o mundo, sabe? Aquela pessoa que briga com o mundo inteiro, acha que o mundo está perdido. Sabe aquela pessoa que fala, o mundo está perdido. Já era. Não tem consciência nenhuma divina, não acredita em Deus. Aquela pessoa que questiona Deus, briga com Deus. E não acredita mesmo na vida, né? Não tem perspectiva, não vê perspectiva de vida nenhuma. E quando esse chakra está em desequilíbrio, o que ele vai afetar? Você pode apresentar Alzheimer, aí você vê, olha, aquela pessoa que envelheceu e não teve, né, uma evolução, desenvolvimento desse chakra, o que acontece? Ela vai apresentar Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, epilepsia, influência à função de todos os outros chakras. Então, ou seja, além de ter essas questões mentais que podem desenvolver, né, esses problemas, você também vai estar afetando todos os outros chakras, vai estar desalinhando todos os outros chakras também. Então, gente, é basicamente isso que eu queria trazer hoje para que vocês conseguissem identificar o grau de importância de ter esse conhecimento, né? O último chakra, ele é a realização pessoal. Então, quando você vai ver lá na pirâmide de Maslow, quando a pessoa ela passou muito bem por esses processos de desenvolvimento, o que ela vai ter? Ela vai ter uma criatividade muito bem desenvolvida, expandida. É uma pessoa que vai ampliar os seus talentos. Ela vai ter um desenvolvimento pessoal muito aquém, muito além das outras pessoas. Ela vai ter esse senso de missão cumprida, ela vai saber muito bem qual que é a missão de vida dela, para onde ela está seguindo, para onde ela está indo. É uma pessoa que ela não tem dúvidas de quem ela é, né? Ela não tem dúvidas do porquê da vida dela e o que ela está fazendo com a vida dela. Sabe aquelas pessoas que são mais mansas, mais calmas, serenas, né? Serenas, aquela pessoa que passa uma segurança para você, aquela pessoa que tem uma amorosidade, aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, eu gostaria de ser essa pessoa quando eu envelhecesse.
E muitas pessoas podem alcançar esse patamar bem antes também, viu, pessoal? Não somente na terceira idade, para você ver, né, que ele se desenvolve aqui nos 43 anos, você já começa, né, esse chakra já começa a estar em um processo maior de desenvolvimento. Mas muitas pessoas podem alcançar isso nos 43 anos, não necessariamente depois, e algumas exceções podem alcançar antes. Isso vai depender muito do trabalho dessa pessoa, né? Isso. Das terapias integrativas, de quanto ela trabalha isso, de quanto ela está disposta a olhar para essas dores. Então, assim, a Fabi aqui trouxe, né, muita coisa envolvida, a gente pode identificar muita coisa, e isso é fato, viu, Fabi? Porque, assim, olha o quanto, né, de informações que a gente trouxe que pode vir a fazer sentido para algumas pessoas, para umas mais, outras menos. Ah, esse meu chakra não tá tão assim. Ah, mas o outro tá um pouco pior. Ah, eu tô sentindo tal coisa. Então, é ir percebendo o quanto a gente pode desenvolver. E a LL Domingues, né? Acho que é isso. Então, assim, trouxe, né? Quanta coisa a gente tá desenvolvendo, quanta coisa a gente tá aprendendo. E a cada dia é um desenvolvimento. A cada dia a gente vai amadurecimento, né? Então, assim, não é só uma questão de que, eu preciso saber tudo? Não, não precisa saber tudo, mas é saber identificar o que está sendo mostrado para você. Porque assim, se tá aparecendo no nosso corpo, né, gente? Isso, e assim, algumas pessoas, né, nós vemos aí redes sociais, algumas pessoas ressaltando a importância de você desenvolver a sua espiritualidade, o seu sétimo chakra, o sexto chakra, mas não dando tanta atenção pro chakra básico, né, que é essa questão da matéria. Então, muitas vezes, gente, você quer trazer esse desenvolvimento de cima para baixo, digamos assim. E esquece o básico. Isso, e na verdade não tem como você ter uma qualidade de vida se todos os seus chakras não estão sendo trabalhados. Não tem como eu trabalhar uma coisa só e ter uma qualidade de vida, porque nós estamos aqui vivos, né? Nós temos essa interação com a matéria, com o mundo material, carnal. Então nós temos que saber, aprender a lidar com isso também, porque isso faz parte da nossa vida. Então precisamos evoluir em todos os níveis, né? Buscar trazer consciência de como que eu lido com o dinheiro, como que eu lido com a matéria, como que eu lido com o outro. E também como que eu lido com a minha espiritualidade, com o meu desenvolvimento interno. Então, ou seja, tudo é importante. Nenhuma coisa é mais importante que a outra. E tudo é importante. está conectado. Está conectado. Então, assim, se eu desalinho um, eu desalinho o outro, que vai desalinhando o outro, e assim por diante. A mesma coisa acontece com o nosso crescimento e desenvolvimento. Eu não consigo estar com 30 anos se eu não passei por uma gestação. Então, é a mesma situação se a gente puder comparar. Isso. E a Cecília trouxe também uma perguntinha aqui, se existe a possibilidade de estar com todos esses chakras equilibrados. Existe como, Ceci? Na maioria, existe muita gente, pessoal. Muita gente. Então, Existe, assim, o que eu queria, para finalizar aqui, existem várias terapias que trabalham esses chakras, e hoje eu trabalho com a mesa quântica estelar, que é uma ferramenta maravilhosa para trazer esse equilíbrio e alinhamento dos chakras, mas além de trazer o alinhamento, a mesa ela vai trazer uma clareza do que está em desequilíbrio, para que você busque o maior desenvolvimento naquela área da sua vida, né? Busque desenvolver aquela energia, aquilo ali, aquele foco, para que você trabalhe, né, o seu desenvolvimento pessoal e traga a cura pela raiz. Então, ou seja, a mesa é uma ferramenta de grande contribuição para você trazer esse desenvolvimento pessoal, para você equilibrar não só os chakras, mas também para que você evolua como ser humano e como pessoa, né? Para que você ultrapasse esses níveis com maior rapidez, com maior clareza e com maior estrutura para si mesmo. É isso mesmo. E aí, pra gente finalizar, então, a Bru trouxe, né, daqui dá pra notar mesmo quando várias coisas acontecem na vida, porque ela já percebeu isso na vida dela mesmo, que ela passou por algumas mudanças, e ela relata ter sentido dores, tonturas, enjoos. Então, realmente, né, o corpo ele responde essa questão.
Então, existem as terapias integrativas para auxiliar nesse, né, desenvolvimento, nessa interiorização dos seus problemas, das suas dificuldades e do seu equilíbrio também. Porque não é só apresentar o desequilíbrio, é apresentar o equilíbrio em relação a isso. E a Gi trabalha com a mesa super capacitada e assim, é um trabalho divino, super indico. A Cécia acho que já fez, ela indica também aqui. Já fez. Então assim, eu acho que é isso que a gente tem que trazer hoje, informações e trazer também a solução para algumas situações que a gente enfrenta a partir do momento que também a gente queira, né? Não adianta só fazer terapia e a gente não querer mudar, porque a gente também não faz milagre. Isso. Né? Mas a gente precisa fazer o movimento da mudança. O que acontece? Tem terapias que ela trabalha mais o foco. Então, por exemplo, se eu for fazer uma cromoterapia, o que ela vai fazer? Ela vai fazer alinhamento daquele chakra, mas eu preciso identificar o que está acontecendo ali na minha vida, qual que é o foco, para que eu não tenha que ficar o tempo todo só fazendo a cromoterapia e o sintoma voltando. Então, ou seja, a cromoterapia ela vai alinhar naquele momento, vai melhorar o sintoma, vai deixar o chakra vibrando na energia correta, no fluxo correto, porém, eu tenho que buscar uma ferramenta que traga também essa consciência do que está em desequilíbrio para trazer a cura, né, para o foco do problema, essa autopercepção de mim mesmo, né? E a mesa é uma ferramenta que traz muito, além do alinhamento, essa autopercepção de si mesmo e essa autorresponsabilização pela sua vida, né, pelo seu caminho, pelo que você está vivenciando hoje e trilhando e buscando, almejando para si mesmo. E é isso então, pessoal. Eu acho que hoje a gente trouxe bastante informações. Reveja esse podcast depois, porque são muitas coisas teóricas. Então, assim, por mais que a gente queira deixar mais lúdico, mais claro para vocês, às vezes coloquem lá, ouçam novamente, compartilhem com pessoas que realmente gostam desse tipo de assunto, que você acha que vai fazer sentido, que você pode ajudar e que nós estamos aqui para poder sempre auxiliar vocês e trazer esse trabalho de uma forma muito mais encantadora e acolhedora para que todas vocês possam florescer como a gente vem florescendo a cada dia. Gratidão imensa, pessoal. É um conteúdo muito amplo. Na verdade, assim, o certo seria abordar um chakra por vez, porque ele traz um aprofundamento imenso, né? Quando você for trazer um conhecimento de um chakra, você vai ver que é muito amplo. Porém, o objetivo era que vocês compreendessem a importância de você trabalhar esses centros energéticos, o quanto eles influenciam na sua vida como um todo, né? Para que você se desenvolva e ultrapasse, né, situações e níveis na sua vida, para que você se sinta uma pessoa mais realizada e feliz. Gratidão mais uma vez. Gratidão, pessoal. Nos vemos na próxima terça com novos temas por aqui. Isso mesmo. Beijo enorme. Beijo. E Tchau, até tchau, a próxima. pessoal. Nossa gratidão sempre. Mas acho que aí deu certo. Foi. A Bru é sua cliente? A Bruna, ela trabalhava lá no Viva Mais. Eu acho que ela tá interessadinha aqui, né? É.